Fala, fiel! Saudações corintianas. Vamos fazer um vídeo sem corte, apenas ligando a câmera e falando com vocês aí. Tem algum culpado por essa eliminação do Corinthians na Copa do Brasil? Para mim, precoce. Não imaginava que o Corinthians cairia ainda mais para o time fraquíssimo do Inter. Esse time do Inter é ruim e não imaginava mesmo o Corinthians sendo eliminado. Culpa de quem? Diniz, naquela substituição contra o Inter no Beira-Rio? Os 5 minutos de desatenção, onde as falhas do Corinthians eram 2 gols pro Inter. O jogo de ontem, com mais de 50 cruzamentos e mais um gol do Inter numa falha da zaga corintiana. A diretoria do Corinthians, que não renovou com o Memphis, que simplesmente acabou com o gramado da Arena e perdemos 2 jogadores importantes. Eu quero saber a sua opinião nesse vídeo, tá bom? Então já sabe, curte, comente, compartilha. Se inscreva no canal e vamos aí conversar um pouquinho sobre essa eliminação do Coringão na Copa do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso, né, família? Tem muito que a gente lamentar, né? Porque já tem jogo domingo, tem Copa Libertadores na próxima semana, já quinta-feira. Temos que lamber a ferida, né? Aguentar a zoação, os colorados estão zoando, os Parmeira tá zoando, São Paulino, Santista. E tá tudo certo, o futebol é assim, né? Quando a gente perde, os nossos rivais tiram sarro. Quando a gente ganha, tiramos sarro deles. Assim é o futebol, seja no Brasil, no Uruguai, na Argentina, em qualquer lugar do planeta. Mas foi ruim essa eliminação do Corinthians. A primeira coisa ruim, financeira, né? Para um clube que está devendo, que não consegue pagar transferban, perder a chance de avançar para uma próxima fase, embolsar aí quase 4 milhões de reais e mais uma renda, né? Por volta de 3 milhões, 3 milhões e meio, que iríamos ter um jogo na Neoquímica Arena nas quartas de final. Visibilidade, enfim, tudo que vocês sabem. O Corinthians perdeu dinheiro. Mas toda eliminação, o torcedor, numa maneira geral, seja corintiano, São Paulino, Santista, palmeirense, flamenguista, colorado, sempre quer achar uns culpados. Talvez para destravar toda a sua raiva. Sempre tem que ter algum culpado, né? Na minha opinião, eu vou comentar agora. Não quer dizer que seja verdade, que seja mentira, apenas a minha opinião. E você, aí também do outro lado, põe nos comentários. O principal, o maior culpado pela eliminação do Corinthians chama-se Osmar Stabile, presidente do Corinthians e pau-mandado dos conselheiros lá do Parque São Jorge. Isso mesmo, pau-mandado, fantoche, marionete, bonequinho, dê o adjetivo que você quiser. O Osmar Stabile, para mim, o principal culpado dessa eliminação. Lógico, ele não joga, ele não entra em campo, mas as consequências dele têm no campo a sua finalidade. Primeiro, não pagou transferban. Com isso, o Corinthians não consegue registrar novos jogadores. Então, não está no mercado até de reforços. Segundo, gramado da Arena. Tínhamos o melhor gramado do Brasil. E justamente, no mata-mata, temos o pior gramado do Brasil. Contra o Atlético Paranaense, perdemos 2 jogadores. Yuri Alberto, que fez muita falta nos 2 jogos, principalmente na Arena, talvez. Labiá, que estava pedindo passagem, estava jogando bem, mas foram culpas, não do Diniz, que colocou os caras para jogar, deles, culpa da diretoria. Essa porcaria de diretoria, desse Osmar Stabile, que é um banana, fantoche, marionete, da administração da Arena, que não sabe cuidar do estádio,
Não consegue limpar, não consegue cuidar do banheiro, não consegue cuidar nem do gramado, que era a única coisa boa que tinha. Então, para mim, principal culpado, Osmar Stabile, diretoria do Parque São Jorge. Tem que falar do Memphis, né? Nem vou citar o Memphis nesse rolê. O cara nem renovou com o Memphis, fez exame médico, tudo que pediu o Memphis fez, tudo. E não renovou com o cara. Ele podia estar ontem jogando. Não sei o resultado. Se ia ganhar, se ia perder, sim, não sei. Mas ele estaria em campo. Culpa da diretoria. No campo, vamos pro campo agora. Pra mim, o principal culpado é o Diniz. A eliminação nessa Copa do Brasil passa muito por ele. Naquela substituição horrível lá no Beira-Rio, onde o André sai lesionado no olho, em vez dele colocar o Alan e manter o meio-campo, que estava equilibrado aquele jogo estava uma merda, era para ser 0-0, não. Ele me põe o Lingard, mexeu na estrutura do meio-campo e logo em seguida, 5 minutos, 2 gols do Inter. Tem 2 falhas do Corinthians. No lance do escanteio, uma bola, era só ter atenção, dava para ter tirado, e o pênalti que o Gustavo Henrique cometeu, onde o jogador ia para a linha de fundo. No máximo aquele jogador ia fazer era cruzar a bola. Ele não ia chutar pro gol. Então o Inter ganhou o jogo. O Inter ganhou a classificação nas falhas do Corinthians. O Corinthians mereceu. O Corinthians mereceu ser eliminado. O Corinthians mereceu. O Inter não mereceu a classificação. Porque não jogou nada. Retrancou. Fechou. E jogou no erro do Corinthians. É futebol? É futebol. Mas merecimento ele não teve. E um jogo na Neoquímica Arena. Mais uma vez, tomamos um gol. O Inter só deu um chute no gol. Um chute. E foi o gol. Numa falha de novo do Corinthians. Onde o Gabriel Paulista, que estava na jogada, era para vir cabeceando, empurrando o jogador do Inter, Alan Patrick. Não faz isso. O Mateuzinho tenta ali atrapalhar. Fica 2 jogadores, Gabriel Paulista e Mateuzinho com Alan Patrick. E o Bernabé sozinho. O Gabriel Paulista falhou nesse gol. Porque ele dá o espaço por Bernabé. O Alan Patrick só toca e o Bernabé mete a porrada na bola, bate no travessão e entra. Mas um jogo onde o Corinthians teve 73% de posse de bola, foram 16 finalizações, tendo acho que 9 no gol. Não, acho que foram 6. 9 no gol. Acho que foram 9 no gol. Mais passes trocados. E não consegue jogar. Gente, o Corinthians não jogou. O Corinthians lutou. Foram, presta atenção, mais de 50 cruzamentos. Foram 29 cruzamentos no primeiro tempo e 26 cruzamentos no segundo tempo. Foi ridículo. Foi ridículo. O Corinthians só fez isso o jogo inteiro. Desde o primeiro tempo. Irritou a mim. Bola na área. Lateral, bola na área. Cruzamento, bola na área. Não sei o que, bola na área. Não sei o que, bola na área. Fez o gol com o Gustavo Henrique, de bola parada. Fez o gol do Pedro Raul. Pedro Raul fez o gol. Nossa senhora, quase que eu falei, agora vai. É hoje. Se ele fez o gol, a gente vai se classificar. No cruzamento do Matheus Bidu. Só que dos mais de 50 cruzamentos, só 12 foram certos. O resto, tudo errado. Então, assim, isso passa pelo Diniz, que teve, depois do jogo do Inter, segunda, terça e quarta para treinar esse time. O elenco é limitado? É limitado. O elenco sem o Memphis, sem o Yuri, sem o próprio Labiá, fica devendo? Fica. Garro tá mal. Não tá sendo o Rodrigo Garro que a gente espera que ele seja. Ele é o nosso meia. Bidon também nesse jogo e do Inter, muito abaixo. Então o time está mal. E tem os pontos individuais que também fazem valer a nossa avaliação. O Hugo Souza não falhou no gol. Não foi falha. O Bernabé fez um belo de um chute. Forte no alto ali, bateu no travessão e entrou. Só que o problema é,
Tudo que tá chutando tá entrando no gol do Hugo Souza. Ele não tá fazendo mais aquelas defesas milagrosas. Então não foi falha. Não foi falha do Hugo Souza. Só que tudo que tá chutando tá entrando. É a mesma coisa que a gente fala do Alisson no Brasil. Tem que fazer as defesas difíceis. Essas defesas difíceis garantem vitórias, títulos, classificações. Então, assim, não sei o que você está comentando agora, de quem é o maior culpado, quem são os culpados, tem mais de um. Para mim, a diretoria já ganhou. E aí depois a gente pode abrir um tema para discussão. Diniz, escalação, substituições, jogadores que não jogaram nada lá no Beira-Rio, não jogaram nada. Ontem na Arena, lutaram, buscaram, tiveram pelo menos hombridade para tentar buscar o placar. Mas não teve um jogo bonito, não teve jogo, teve só cruzamento. Só cruzamento teve, não teve jogo de futebol. Ou o juiz, lá no Beira-Rio, foi uma palhaçada aquele árbitro. Palhaçada. Picotou o jogo. Hoje, vai, aceitável. Aceitável, mas alguns lances ali, achei que ele não deu falta. Uma falta no Ranieri, que o cara pega o Ranieri ali e dá escanteio. Logo no final do jogo, ele dá escanteio. Ali foi falta. O lance do Bidu também, acho que no primeiro tempo, eu achei falta, ele não deu falta. Então, alguns lances desse árbitro, mas o do Beira-Rio, horrível. Então você comenta se teve culpados, se teve só um culpado e o que fazer. Agora pensando na única chance de título, que é a Libertadores. O que você, torcedor corintiano que está me assistindo agora, faria para a Libertadores da América na semana que vem contra o Rosário na Argentina? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, manda aquele valeu aqui para ajudar, manda também o Live Pix e nos vemos à noite para conversar sobre o Coringão e sobre a Copa do Brasil e também Brasileiro, Copa Libertadores, enfim, vamos resenhar a partir das 22 horas aqui no nosso programa A Live Zona com o Mano Brito. Ai, Corinthians, hein? Era pra gente estar classificado. Tamo junto. Forte abraço.